Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 41. 10 dias depois, o navio de guerra deixou o Mar do Leste e entrou no Cowbelt. Como o fundo do navio de guerra era revestido com Kairoseki, ele não seria atacado pelos enormes reis dos mares no Cowbelt. Quando chegaram ao Cowbelt, uma névoa surgiu sobre o mar. De repente, um navio pirata apareceu lentamente de dentro da névoa. Sua bandeira exibia uma caveira envolta por 9 cobras, em formato de sol. O navio pirata estava sendo puxado por 2 enormes cobras marinhas. Como isso é possível? Além dos navios de guerra dos fuzileiros navais, há navios piratas capazes de entrar no Cowbelt. Um jovem fuzileiro naval ficou surpreso ao ver o navio passando na frente deles. Devemos atacar, vice-almirante Garp. Garp, que roncava e soprava bolhas, foi acordado com um susto. Ele olhou para o navio, acenou com a mão e disse, não precisa, não precisa. São os piratas Kuja, não estão na lista de procurados. Ele continuou roncando depois de dizer isso. Os jovens fuzileiros ficaram atordoados. Piratas Kuja? Nunca ouvi falar deles. Por que não os capturamos se são uma tripulação pirata? Um fuzileiro coçou a cabeça, observando o navio pirata se afastar lentamente. Ron também ficou um pouco surpreso. Esses fuzileiros navais não sabem sobre os piratas Kuja ou a Imperatriz Pirata? Então ele percebeu rapidamente. O cronograma atual deve ser de 6 anos antes de Ace zarpar, e 9 anos antes de Luffy. Boa Hancock deve ter cerca de 20 anos agora. Ela provavelmente ainda não participou de expedições e não ganhou o título de Imperatriz Pirata. Isso explica a confusão deles. Depois de cruzar o Cowbelt, eles entraram na Grand Line. A essa altura, Garp já havia acordado. Vice-almirante Garp, precisamos reabastecer. Qual é a ilha mais próxima? O mais próximo é o Water 7. Tudo bem, vamos lá. 3 dias depois, o navio de guerra chegou em Water 7. Garp se aproximou de Ron, que estava praticando com sua espada, e sorriu maliciosamente. Ei Ron, vai levar meio-dia para reabastecer. Quer ir para a praia comigo? Faz tempo que não temos uma boa competição de bebida. Claro, mas minhas habilidades com bebida melhoraram muito desde a última vez, Ron disse enquanto embainhava sua espada. Velho, não desmaie depois de apenas algumas bebidas novamente. Não quero ter que carregá-lo de volta. Hahaha, como se... Eu sou Garp. Eu bebia antes mesmo de você nascer. Garp abriu um sorriso, mostrando seus dentes brancos e afiados. Ah? E quem foi que me chamou de irmão mais velho, depois de ficar bêbado no bar do Maquino da última vez? Esse tempo não conta. Garp acenou com desdém. Aquilo foi uma exceção. Os dois, um grande e um pequeno, saíram do navio de guerra, deixando os jovens fuzileiros navais que ouviram a conversa completamente perplexos. Jin, o sistema detectou que a localização do anfitrião atende aos requisitos de login. Você gostaria de fazer login? O prompt familiar do sistema ecoou na mente de Ron. Ele respondeu mentalmente, faça login. Um login bem-sucedido. Recompensas, vitalidade mais 10. Maestria mecânica adquirida. De repente uma onda de conhecimento mecânico surgiu na mente de Ron, tão avassaladora que ele sentiu que sua cabeça poderia explodir. O que houve? Garp olhou para Ron, notando sua expressão estranha. Nada, Ron enxugou o suor da testa. Garp não questionou mais. Que tal aquela taverna ali? Parece bom, mas eu não trouxe dinheiro. Aquele lugar parece bem chique. Tem dinheiro, velho? Ron, depois de usar sua técnica respiração solar, já havia recuperado a compostura. Não, disse Garp com indiferença. Não se preocupe. Nós faremos os fuzileiros navais locais pagarem a conta depois. Pare de pensar tanto, vamos lá. Garp passou o braço em volta do pescoço de Ron, arrastando-o em direção à taverna chique. Depois de beber várias garrafas de bebida alcoólica de alta qualidade, Garp caiu bêbado na mesa. Embora o rosto de Ron estivesse vermelho por causa do álcool, sua mente permanecia lúcida. Pedindo licença para ir ao banheiro, ele saiu da taverna, deixando Garp para trás. Se bem me lembro, o projeto Pluton está nas mãos de Frank agora. Seu rosto ainda estava rosado por causa do álcool, Ron pensou consigo mesmo. Anteriormente, ele não estava interessado no projeto Pluton, mas depois de adquirir maestria mecânica e ganhar uma riqueza de conhecimento mecânico, sua curiosidade foi despertada. Depois de perguntar por aí, ele descobriu a localização da Frank House. Usando uma máscara de raposa que comprou em uma barraca de beira de estrada, Ron se movia como uma sombra, entrando furtivamente na Frank House. Frank estava trabalhando com alguns de seus subordinados consertando o navio. Vocês façam um esforço extra hoje. Vamos terminar esse navio depois de amanhã. Frank ordenou. Sim, mano Frank. Eles responderam em uníssono. Frank, focado no trabalho de reparo, sentiu alguém se aproximando, mas presumiu que fosse um de seus subordinados. Sem se virar, ele estendeu a mão. É você, Mizzy? Ótimo, me passe a chave. O próximo segundo. Um golpe rápido atingiu sua nuca. A visão de Frank ficou escura quando ele desmaiou. Ron, ainda usando sua máscara de raposa, agachou-se e ativou o interruptor no abdômen de Frank, recuperando o projeto Pluton escondido dentro dele. Sem fazer barulho, ele desapareceu da cena. Quando Ron retornou ao navio de guerra, Garp já estava de volta. Assim que Garp o viu, ele gritou com raiva. Ron, seu pirralho, você me deixou para trás e fugiu sozinho. Capítulo 42.
Eu não tinha dinheiro para pagar, e você desmaiou bêbado. Haviam alguns caras corpulentos na porta da taverna me observando. Eu não podia levá-los aos fuzileiros navais para pegar dinheiro, então tive que correr primeiro. Ron disse, passando vagarosamente por Garp, com as mãos atrás da cabeça. Além disso, você é o vice-almirante Garp. Eu sabia que você ficaria bem. Então por que você não me ajudou a encontrar alguém? Para onde você fugiu? Eu tive que explicar a eles por um longo tempo. Eles quase não me deixaram sair. Garp rosnou. É? Eu tinha certeza de que eles reconheceriam você, vice-almirante Garp. Não é mesmo? Ron perguntou, fingindo surpresa. Garp cerrou os dentes em frustração. Mas assim que Ron retornou à cabine do navio de guerra, a expressão de raiva de Garp desapareceu instantaneamente, substituída por um pequeno sorriso aliviado. Essa cena deixou os jovens fuzileiros navais ao redor confusos, inseguros sobre o que seu herói, o vice-almirante Garp, estava pensando. Só o próprio Garp sabia. Ele vestiu seu casaco de justiça e seu chapéu de cabeça de cachorro, cruzou os braços e ficou na proa do navio dando ordens. Partir. Estamos indo para Marineford. O navio de guerra partiu em direção ao quartel-general dos fuzileiros navais em Marineford. Enquanto isso em Water 7 na casa de Frank. Frank acordou e descobriu que seu segredo mais importante, os projetos para Pluton, estavam desaparecidos. Ele ficou incrédulo, e a confusão tomou conta de seu coração. Como a pessoa que o nocauteou e pegou os projetos de Pluton poderia saber que eles estavam com ele? Como eles sabiam que ele os havia escondido aqui? Ninguém mais deveria saber de uma coisa dessas. Poderia ser algum tipo de poder de Akuma no Mi? Frank especulou. Mas não importava o quanto ele tentasse adivinhar, as plantas que poderiam abalar o mundo haviam desaparecido, e ele nem sabia quem as havia levado. Em Marineford. Você ouviu? Ouviu o quê? O suposto recruta especial deve chegar hoje. Você quer dizer aquele selecionado pelo almirante da frota Sengoku e pelo vice-almirante Garp? Sim. Vários fuzileiros navais parados no cais cochichavam entre si. Ei, pessoal, nada de bate-papo durante o serviço. Uma oficial da marinha com um charuto na boca e um sorriso no rosto os repreendeu. Sim, Tenente Ina. O vice-almirante Garp está de volta. Alguém gritou. Todos os olhos se voltaram para a baía. O navio de guerra navegava lentamente, ostentando o emblema de um cachorro na frente, o navio característico de Garp. Mais para o interior, no prédio do quartel-general, o almirante da frota Sengoku estava perto da janela, observando o navio de guerra se aproximar da costa. Em um telhado próximo, o vice-almirante Kuzan Aokiji estava deitado preguiçosamente, apoiando a cabeça em uma mão e olhando em direção ao navio. De repente, ele falou para a pessoa ao seu lado. Nenhuma missão hoje, Borsalino? Assim que as palavras saíram de sua boca, pequenas luzes douradas apareceram ao seu lado, gradualmente tomando forma humanoide. Yari, eu não sou como Sakazuki. Eu não gosto tanto de perseguir piratas, disse o vice-almirante Borsalino, Kizaru, usando óculos escuros, uma camisa amarela e um casaco branco de justiça. Suas mãos nos bolsos enquanto ele olhava para a baía. Uma pessoa reconhecida pelo vice-almirante Garp. Kuzan, que tipo de cara você acha que será? Quem sabe? Kuzan, usando óculos escuros e roupas casuais, bocejou. Na baía, o navio de guerra atracou. Garp se afastou seguido por um garoto de cabelos pretos carregando uma espada longa e um embrulho. Quase todos os fuzileiros navais ao redor da baía concentraram seus olhares no garoto, cuja aparência era refinada e calma. É ele, o recruta especial. Ele parece uma criança comum. Mas uma criança normal de 10 anos enfrentaria todos esses olhares sem pestanejar? Sim, boa observação. Ina, ainda sorrindo com um charuto na boca, aproximou-se de Garp e Ron. Ela se dirigiu a Garp. Vice-almirante Garp, o almirante da frota quer vê-lo assim que você retornar. Eu sei, Garp respondeu com um aceno. Então ele se virou para Ron e disse, siga Ina. Ela vai te levar para seus aposentos. Vai e guarde suas coisas primeiro. Ron assentiu. Enquanto Garp se dirigia para o prédio da sede, Ina estendeu a mão para Ron e disse, eu sou a Tenente Ina. Você deve ser o recruta especial, Ron. Bem-vindo a Marineford. Ron apertou sua grande mão. Sigam-me, seus aposentos já estão arrumados. Ron seguiu Ina em direção ao local designado para ele ficar. Ao chegar em seus aposentos, Ron colocou sua famosa espada Haikiri e sua trouxa de roupas no chão. De repente, uma notificação do sistema soou em sua mente. Jin. Detectando localização atual. Marineford, quartel-general dos fuzileiros navais. Condições atendidas para fazer login. Faça login para receber recompensas. Faça login agora? Entrar. A login bem-sucedido. Você recebeu as seguintes recompensas. Vitalidade mais 10. Nível de Aki de armamento aumentado. Ron imediatamente sentiu mudanças em seu corpo. O que ele não conseguia fazer antes, usar o Aki do armamento para endurecer seu corpo, agora parecia estar ao seu alcance. Sistema, mostre-me minhas estatísticas atuais. Certamente. Anfitrião, Ron. Idade, 11. Vitalidade, 623. Esgrima, estágio da vontade, iniciante. Domínio da técnica de respiração solar, 67%. Arma, espada de grande grau Haikiri. Bônus permanente, verdadeira essência de têmpera 10.000 vinculando em andamento. Aqui de armamento, nível 3. Observação aqui, nível 0. Aqui do conquistador, nível 0. Habilidades, maestria mecânica. Capítulo 43. Nível 3 em aqui de armamento, hein?
Gon levantou a mão direita, cerrou o punho e, com um pensamento, seu braço inteiro ficou preto como azeviche, duro como aço. Então isso é endurecimento. Gon apertou o braço, agora reforçado com armamento aqui, sentindo a força dentro dele. Comparado a quando ele não tinha usado armamento aqui, tanto sua defesa quanto seu poder de ataque eram várias vezes mais fortes. E isso foi apenas o começo de sua maestria sobre o endurecimento. Era difícil imaginar como seria para alguém que dominasse o armamento aqui ao máximo, como Garp. Se alguém como ele, com sua vitalidade monstruosa, combinasse isso com o armamento aqui de nível máximo, que tipo de poder devastador seu soco com força total teria? Destruir uma pequena ilha pode nem ser um problema. Gon tentou novamente e percebeu que seu aqui de armamento atual, no nível 3, só conseguia endurecer um braço. Ele ainda não conseguia fortalecer os dois braços simultaneamente. Fortalecer seus membros e eventualmente todo o seu corpo ainda era uma meta distante. Ainda estou longe de me tornar uma verdadeira potência. Preciso continuar treinando. Gon olhou pela janela e cerrou o punho. Que comece aqui em Marineford. Tendo acabado de se formar na Escola de Justiça da Marinha, Sommer, um jovem tenente, havia retornado de uma missão. Antes mesmo de ter a chance de descansar, um colega da Marinha de sua classe se aproximou dele. Sommer, o almirante quer ver você. Hein? Para quê? Não sei, mas é melhor você ir. O vice-almirante Garp também está lá. Sommer, mastigando um charuto, passou a mão pelos cabelos prateados penteados para trás, um pouco irritado, mas respondeu. Entendido. Fica no prédio principal? Não, é na Escola de Justiça da Marinha. Hein? A Escola de Justiça da Marinha? Sommer perguntou, intrigado. Com confusão no coração, Sommer chegou à Escola de Justiça da Marinha. Na arena subterrânea, um lugar construído especificamente para os alunos da Marinha treinarem e lutarem, Sommer viu o almirante Sengoku Garp, o almirante Tsuru e o almirante Zephyr, que havia sido seu instrutor na escola. Os quatro, envoltos em seus casacos de justiça, exalavam uma presença avassaladora só de ficarem juntos. Era uma pressão que poucos conseguiam suportar. Nessa vasta arena subterrânea, além dessas 4 lendas da Marinha, havia também um garoto de 11 ou 12 anos, de cabelos pretos, vestindo uma camiseta preta e shorts brancos. Uma criança que ele nunca tinha visto antes. Quem? Sommer olhou confuso para o garoto de cabelos pretos antes de se virar para Sengoku. Almirante, para que você precisa de mim? Sommer, tenho uma tarefa para você, disse Sengoku, olhando para ele. A expressão de Sommer ficou mais séria. Que tipo de tarefa poderia exigir a presença desses 4 fuzileiros navais de ponta? Sengoku apontou para o garoto de cabelos pretos parado ali perto e disse a Sommer. Sua tarefa é lutar contra ele com todas as suas forças. É? Sommer ficou atordoado, incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. Uma tarefa envolvendo todos esses 4 grandes fuzileiros navais. Era só lutar contra aquele garoto? Isso era uma piada? Tenente Sommer. A voz do almirante Tsuru quebrou o torpor de Sommer, trazendo-o de volta à realidade. Ele olhou para Tsuru e viu seus olhos calmos e sábios. Não questione. Explicaremos tudo depois. Por enquanto, apenas siga as ordens e execute a tarefa. Os olhos de Sommer piscaram levemente. Ele coçou a cabeça e então se virou para o garoto de cabelos pretos. Tudo bem. Então, eu só preciso lutar com esse garoto, certo? Sim, Sengoku assentiu. Garp cruzou os braços e sorriu. Sommer, não o subestime, ou você vai se arrepender. Sommer não disse nada, mas seus olhos estavam fixos no garoto de cabelos pretos na arena. Embora Sommer não fosse o melhor aluno de Zephyr, ele foi um dos poucos que sobreviveram ao treinamento infernal de Zephyr, ganhando reconhecimento como uma força emergente da Marinha. Mas Garp de alguma forma encontrou esse garoto e afirmou que sua força era igual à de Sommer, apesar de não ter a habilidade de Akuma no Mi. Que tipo de piada é essa? Sommer entrou na arena, olhando para o garoto que mal chegava à sua cintura, com coxas não tão grossas quanto seus braços. Seu olho tremeu levemente. Esse garoto. Eles realmente esperavam que ele fosse com tudo contra esse garoto? Garp realmente não estava brincando? Ou ele estava tentando matá-lo? Pronto, perguntou o garoto de cabelos pretos, olhando para ele. Sommer exalou, afastando seus pensamentos. Tanto faz. Quanto mais cedo essa partida sem sentido terminasse, melhor. Vem até mim, Sommer disse ao garoto. No momento em que as palavras saíram de sua boca, os ladrilhos sob os pés do garoto se quebraram e sua figura desapareceu em um instante. Tão rápido, as pupilas do Sommer diminuíram. Essa velocidade. Não muito longe, os olhos de Zephyr, Sengoku e Tsuru se arregalaram ligeiramente. Garp riu alto. O garoto está ainda mais rápido do que há um ano. Sommer sentiu a força vinda do seu lado esquerdo e rapidamente levantou o braço. No segundo seguinte, uma perna chicoteou para baixo com uma rajada de vento forte. Sommer imediatamente sentiu uma força avassaladora do chute. Não é bom. Quando Sommer estava prestes a ser lançado voando pela força massiva, ele se transformou em fumaça usando sua habilidade Logia, dispersando o golpe inofensivamente. Ele forçou Sommer a usar sua forma de fumaça com apenas um golpe. Como um corpo tão pequeno pode ter esse tipo de poder? Os olhos de Zephyr se arregalaram em choque, olhando para a cena. Capítulo 44. Impressionante. O sempre calmo e composto vice-almirante Tsuru ficou um pouco comovido. Hahaha, Sengoku, o que você acha? Garp riu alto de Sengoku.
Ainda é muito cedo. A força de Somer é muito maior do que isso, disse Sengoku, olhando para os dois no campo. Somer, depois de suportar aquele golpe, mudou completamente sua atitude de subestimar seu oponente. Esse pirralho de cabelos pretos na frente dele, sua força era formidável. Garoto, qual é seu nome? Kon. Ron, vou me lembrar disso. Somer ficou completamente sério, e parte de seu corpo se transformou em fumaça branca, mudando constantemente. Sou um usuário de Moku Moku no Mi do tipo Logia, tenente dos fuzileiros navais Somer. Ron não desperdiçou palavras com ele. Ele pisou no chão e correu para frente, dando um soco direto. Estrondo. O ar pareceu explodir, e um grande buraco apareceu no peito de Somer, mas não havia sangue. É inútil. Agora mesmo eu sou um homem de fumaça. Não importa quão forte seja seu soco, ele não funcionará contra a fumaça. O buraco no peito de Somer rapidamente se encheu de fumaça, e ele levantou o punho, dando um soco em direção a Ron. Punho branco. Ron se esquivou, mas o braço de Somer imediatamente se transformou em fumaça, estendendo-se e curvando-se. Seu punho perseguiu Ron como um míssil teleguiado. Ron se virou e deu outro soco. O punho de Somer foi imediatamente perfurado, dissipando-se em nuvens de fumaça, apenas para se transformar em uma mão grande, agarrando firmemente o braço de Ron. Peguei você. Uma nuvem de fumaça apareceu na frente de Ron e se condensou na figura alta de Somer. Zephyr, vendo essa cena, disse, a batalha está decidida. Aquele pirralho pode ser absurdamente forte em velocidade e poder, mas ele não é páreo para Somer. Ha ha ha. Garp riu alto. Do que você está rindo, Garp? Zephyr virou a cabeça irritado. Aquele pirralho não tem como lidar com as habilidades elementais de um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia, então ele não tem como derrotar Somer. É verdade, disse a vice-almirante Tsuru, esfregando o queixo pensativamente. Mas e se ele estiver segurando uma arma feita de pedra do mar? A expressão de Zephyr ficou rígida. Não precisa. Quem disse que aquele pirralho não tem como lidar com a intangibilidade de um usuário de Logia? Garp acenou com a mão em sinal de desdém. As únicas coisas que podem neutralizar a intangibilidade de um usuário de Logia são aqui, pedra do mar ou outro poder de Akuma no Mi. Esse pirralho é um usuário de Akuma no Mi? Zephyr perguntou, franzindo a testa para Garp. Não, ele não é. Garp balançou a cabeça. De repente, Sengoku pareceu perceber algo. Ele se virou para Garp, seus olhos mostrando uma pitada de choque. Garp, não me diga que esse garoto. Garp não respondeu, apenas sorriu, revelando seus grandes dentes brancos. No campo, Somer agarrou o pulso de Ron, mas não conseguiu movê-lo. O poder que emanava daquele pulso chocou Somer quando ele percebeu um fato. O garoto de cabelos pretos chamado Ron diante dele possuía uma força maior que a dele. Somer ficou completamente surpreso. Naquele momento, o pequeno pulso começou a exercer força. Os olhos de Somer se estreitaram, e fumaça saiu de seu corpo. Pirralho, desista agora. Encadernação branca. Fumaça branca, como cobras, saiu do corpo de Somer enrolando-se em volta de Ron. Em pouco tempo a fumaça branca se transformou em cordas grossas, prendendo Ron firmemente. Você perdeu, disse Somer, olhando para Ron. Mas quando ele estava prestes a se virar, uma voz calma de menino veio de trás dele. Essa é toda a força que você tem? Sentindo a repentina onda de energia atrás dele, Somer se virou. As cordas feitas de fumaça branca foram rasgadas, dissipando-se em tufos de fumaça. O garoto de cabelos pretos chamado Ron estava ali, seu cabelo ondulando como se soprado por um vento invisível. Seu corpo parecia estar cercado por uma força invisível que fazia o coração de Somer bater forte. Impossível. Zephyr ficou completamente chocado, com os olhos arregalados e a boca aberta, como se estivesse testemunhando algo inimaginável. A vice-almirante Tsuru também olhou fixamente para o garoto de cabelos pretos no campo, enquanto ondas de emoção surgiam em seu coração como nunca antes. Aqui. Ele dominou o Aqui do armamento em apenas um ano. O olhar de Sengoku estava fixo no garoto de cabelos pretos no campo, sua voz trêmula. Eu te disse, ele é um monstrinho. Garp riu com vontade. Ron, agora envolto no invisível Aqui do armamento, pisou forte no chão, sua velocidade o transformando em um borrão enquanto ele aparecia na frente de Somer. Inútil. As palavras de Somer nem haviam terminado quando o punho coberto de Aqui de Ron atingiu seu abdômen. Os olhos de Somer se arregalaram em choque e no segundo seguinte, seu corpo inteiro foi lançado para longe. Ele bateu com força na parede, cravando-se profundamente e rachaduras se espalharam por todo lugar. Como isso é possível? Somer, preso na parede e sangrando pela boca, lutou para abrir os olhos, encarando em choque a pequena figura à distância. Aqui, a coisa que eu ainda nem domino. Aquele pirralho. Inveja, ciúmes e frustração. Uma mistura indescritível de emoções encheu o coração de Somer enquanto ele rugia, usando a fumaça para impulsionar a parte superior do corpo e atacar Ron. Ron, observando Somer avançar em sua direção, levantou o braço e cerrou o punho. Armamento aqui, endurecimento. Com um som que ecoou como substância sendo formada, o braço e o punho de Ron ficaram pretos como breu. Essa cena deixou Sengoku, Zephyr e Tsuru ainda mais chocados. Até Garp ficou momentaneamente atordoado. Aquele garoto, ele já atingiu o nível de endurecimento de Aqui de armamento? Arg! Com os olhos injetados de sangue, Somer levou sua habilidade de Akuma no Mi ao limite, investindo contra Ron e dando um soco. O punho escuro e endurecido pelo Aqui de Ron encontrou o de Somer no ar. Os punhos grandes e pequenos colidiram. Estrondo.
Uma poderosa onda de choque acompanhada por uma densa fumaça branca explodiu em todas as direções, soprando para trás os casacos de Garp, Sengoku e dos outros. Capítulo 45. Uma figura foi lançada voando da fumaça branca. A parede, que já havia sido quebrada por Sommer, agora tinha um buraco ainda maior, que desabava para dentro. Sommer estava deitado ali, inconsciente. Foi um golpe bem duro. Esse garoto realmente não se segura, como sempre Garp comentou com um estalo de língua, os braços cruzados enquanto observava. Enquanto isso, Sengoku, Zephyr e Tsuru mantiveram os olhos fixos no garoto de cabelos pretos que gradualmente emergia da fumaça branca que se dissipava. Ele saiu ileso, embora a manga do seu braço direito tivesse sido rasgada, revelando um braço musculoso e bem definido. Sengoku desviou o olhar para Zephyr e perguntou: Zephyr, você ainda tem alguma objeção? Zephyr respirou fundo, olhou para o garoto de cabelos pretos na arena e respondeu gravemente: se for esse garoto, não tenho objeções. Concordo em recrutá-lo como um recruta dos fuzileiros navais. Depois de falar, Zephyr se virou para Sengoku com uma expressão séria e disse: Sengoku, você pode confiar esse garoto a mim para treinar? Posso garantir que ele se tornará um monstro ainda mais aterrorizante do que Kuzan, Borsalino ou Sakazuki. Antes que Sengoku pudesse responder, Tsuru falou: isso pode não ser possível. Zephyr franziu a testa. Por que não? Porque ele ainda não faz parte oficialmente dos fuzileiros navais, ele é apenas um recruta especial em treinamento, disse Tsuru, olhando para ele. Você já pensou no que aconteceria se ele escolhesse não se juntar aos fuzileiros navais? A expressão de Zephyr endureceu. Tsuru, o que você sugere que façamos? Sengoku perguntou, olhando para ela. O vice-almirante Tsuru, de cabelos grisalhos, olhou para o garoto de cabelos pretos à distância, pensou por um momento e então se virou para Sengoku. Dê a ele a liberdade de agir dentro dos fuzileiros, permita que ele participe voluntariamente da captura de piratas e outras missões. Sua posição e salário devem ser equivalentes aos de um capitão, mas ele não deve ter acesso a assuntos essenciais. E ninguém tem permissão para lhe ensinar os 6 poderes dos fuzileiros. Todas as informações confidenciais dos fuzileiros navais só devem ser reveladas a ele quando ele se juntar formalmente aos fuzileiros navais e passar nos testes correspondentes. Disse Tsuru decisivamente. Dê a ele liberdade e limites, deixe-o experimentar tudo em primeira mão, e então decida por si mesmo. Sengoku assentiu. Eu concordo com Tsuru. Garp bocejou. Não tenho objeções. Zephyr, agora um pouco mais composto, ainda fez uma pergunta. E a escola? Ele poderá entrar? Ele pode participar do treinamento da escola, mas nem você, Zephyr, nem nenhum dos instrutores tem permissão para lhe ensinar nada, respondeu Tsuru, cruzando os braços. Zephyr assentiu. Entendido. A decisão foi basicamente deixar que esse recruta especial aprendesse por conta própria até que ele se tornasse oficialmente parte dos fuzileiros navais. Além disso, Garp, você também não tem permissão para ensinar nada a ele, acrescentou Sengoku. Tudo bem, Garp sorriu para Sengoku. Além disso, eu já o ensinei tudo que posso. A notícia de que os fuzileiros navais estavam recrutando um recruta de 11 anos não pôde ser mantida em segredo e logo se espalhou. Um estagiário de 11 anos recrutado pelos fuzileiros navais? Barba Branca riu muito enquanto lia o jornal. Quem imaginaria que o velho e teimoso Sengoku faria algo assim? Ele riu, levantando sua xícara enorme e tomando um gole. Na costa de uma pequena ilha, um navio pirata e um pequeno barco em forma de caixão estavam atracados. De repente, o céu escureceu quando 2 enormes cortes colidiram, dividindo o céu em 4 seções acima da ilha. O duelo do capitão com olhos de gavião é tão inspirador quanto sempre, disse Lucky Rose, um homem rechonchudo usando pequenos óculos escuros, sentado em uma pedra, comendo. Yasop, quem você acha que vai ganhar dessa vez? Lucky Rose perguntou. Eles nunca tiveram um vencedor decisivo antes, não é mesmo? Respondeu Yasop, limpando seu rifle longo. Acima de suas cabeças, ondas de energia de espada negra da lâmina negra de grau supremo de Mihawk e Yoru se espalharam em anéis, fazendo o mar ao redor da ilha se agitar violentamente. Mas a tripulação já estava acostumada com essa visão. Perto dali, Ben Beckman, o vice-capitão de cabelos grisalhos dos piratas ruivos que usava uma capa com padrão espiral e tinha um charuto na boca, estava deitado em uma pedra, lendo calmamente o jornal. No entanto, quando ele se deparou com uma certa informação, um raro olhar de surpresa cruzou seu rosto normalmente calmo. Lucky Rose percebeu e perguntou curiosamente: vice-capitão, algo chamou sua atenção? Os fuzileiros navais recrutaram um estagiário, respondeu Beckman. Um estagiário? Os fuzileiros navais têm estagiários agora? Yasop ficou surpreso. Estagiários eram comuns em tripulações piratas, especialmente as maiores. Tanto Shanks quanto Bug foram estagiários na tripulação de Roger, mas um estagiário dos fuzileiros navais era algo inédito. Há algo especial sobre esse estagiário para ser especialmente recrutado? Yasop perguntou. Muito especial, Beckman respondeu. Ele é um garoto chamado Ron, de apenas 11 anos. Uma criança de 11 anos. Yasop e Lucky Rose trocaram olhares. Beckman olhou novamente para o jornal, com uma expressão contemplativa no rosto. Um garoto de 11 anos, mas o rigoroso e inflexível Sengoku quebrou o protocolo para recrutá-lo como estagiário. Quão extraordinário era esse garoto? Devido à decisão inesperada e nada convencional dos fuzileiros navais de recrutar um estagiário, o nome Ron fez sua primeira aparição nos mares. No entanto, ele era apenas um garoto de 11 anos.
Algumas pessoas prestaram atenção, mas a maioria ignorou, pensando que era apenas mais um truque dos fuzileiros navais. A notícia e seu nome foram rapidamente ofuscados por outros eventos no vasto oceano. Como uma flor passageira, o nome logo desapareceu da memória das pessoas. Capítulo 46. Quartel-General da Marinha. Marineford. Sommer estava deitado na enfermaria do hospital, perto da janela, com um charuto na boca e bandagens pesadas enroladas na cabeça, no abdômen e no braço direito. Que feio! Não acredito que alguém como você, que se formou junto comigo, levaria uma surra tão feia. Ina está muito decepcionada. Ina, com seu longo cabelo rosa claro, vestida com um terno vermelho e envolta em um casaco da justiça, estava de braços cruzados em frente à cama de hospital de Sommer. Ela tinha uma figura esbelta e atraente e uma beleza marcante e fria. Um cigarro fino descansava entre seus lábios. Quem exatamente fez isso com você? Ina está curiosa, ela perguntou, seu olhar permanecendo nele. Como usuária da fruta fumaça com poderes tão fortes, se não mais fortes que os dela, ela ficou surpresa que Sommer tivesse acabado em tal estado. Além disso, os ferimentos não foram causados por uma missão, aconteceram bem em Marineford. Ela estava ansiosa para saber quem os havia infligido. Não é da sua conta. Apenas saia daqui. Sommer respondeu friamente, olhando pela janela. Onk. Ina bufou e se virou para sair da enfermaria. No caminho de volta, ela avistou um garoto de cabelos pretos usando um uniforme de treinamento branco. Ele andava descalço ao longo da longa parede do hospital, braços abertos, olhos fechados. Surpreendentemente, ele manteve o equilíbrio perfeito. Então, esse é o novo recruta especial? Ele é muito jovem, Ina observou com interesse enquanto observava Ron. O que você está fazendo? Ela perguntou a ele. Treinamento, ele respondeu, ainda com os olhos fechados. E o que exatamente esse treinamento pretende realizar? Ina perguntou curiosamente. Ela caminhou ao lado dele, com Ron na parede e ela abaixo. Treinando meus sentidos, respondeu Ron, concentrando-se no aqui de observação praticando andar às cegas. Sem saber de suas verdadeiras intenções, Ina sorriu, pensando que ele estava apenas brincando como uma criança. Seu nome é Ron, certo? Sim, eu sou Ina, ela se apresentou. Ron ficou surpreso com o nome. Ina na gaiola preta? Então era ela. Tem alguma coisa que você particularmente gosta de comer? Ina perguntou, com as mãos cruzadas atrás do corpo enquanto caminhavam. Eu gosto de qualquer coisa saborosa. Bem, então que tal ir com Ina ao mercado? Eu te pago uma comida boa. De volta ao seu quarto de hospital, Sommer olhou pela janela e viu Ina caminhando com Ron. Seu olhar se estreitou. Ina, por que ela está com ele? Ela já poderia saber? Os olhos de Sommer se arregalaram. Se Ina sabia, então provavelmente toda Marineford sabia. Que ele, Sommer, foi espancado por uma criança de 11 anos e acabou hospitalizado. Na verdade, Ina não sabia de nada disso. Ela simplesmente tinha gostado do jovem recruta e queria levá-lo para um passeio. Especialmente porque uma nova sobremesa que ela queria experimentar estava sendo lançada em um restaurante próximo. Os detalhes da briga de Sommer com Ron eram conhecidos apenas por alguns. Sengoku e os outros não envergonhariam Sommer espalhando a notícia. Enquanto Sommer e Ron ficassem quietos, ninguém mais saberia, e quando Sommer se recuperasse, seria como se nada tivesse acontecido. Mas, entendendo mal a situação, Sommer presumiu que todos já sabiam. Deitado na cama com seu charuto, ele olhava fixamente pela janela. Depois de um longo silêncio, ele tomou uma decisão. Assim que me recuperar, deixarei Marineford. Não, deixarei a Grand Line completamente. Encontrarei um lugar para ficar em outro lugar. Enquanto isso, em uma ilha próxima, Ina e Ron passeavam, experimentando comidas e bebidas. Ron deixou seu treinamento de lado temporariamente, aproveitando a experiência como viajante, saboreando iguarias locais e bebidas exclusivas. Os dois se divertiram muito. Eles mal sabiam que Sommer estava agora preparado para deixar a Grand Line completamente. De volta ao navio de guerra dos fuzileiros navais carregado com todo tipo de guloseimas e lembranças, Ina se abaixou e sorriu para Ron. Ina gosta muito de você, pequeno Ron. Por que não se junta a mim no meu navio? Apesar de passarem apenas meio-dia juntos, ela se apegou a Ron, tratando quase como um irmão mais novo. Seus colegas fuzileiros navais certamente ficariam surpresos ao ver Ina, normalmente tão orgulhosa e confiante, se comportando de forma tão calorosa com alguém. Ron balançou a cabeça. Ina, ainda não sou um fuzileiro naval. Não posso me tornar seu subordinado. É mesmo? Ina está decepcionada. Embora ela tenha ficado um pouco decepcionada, ela respeitou a decisão de Ron. Ron sorriu e assentiu. Se eu tiver a oportunidade, irei para o mar com você na próxima vez, Ina. Com mais de 180 centímetros de altura, Ina se abaixou e deu um tapinha na cabeça dele com um sorriso. Tudo bem. Ao pôr do sol, após atracar, eles se separaram. Envolta em seu casaco da justiça, Ina estava no convés, observando a pequena figura desaparecer na distância. Um sorriso suave enfeitou seu rosto. Agora tenente da marinha, Ina frequentemente tinha a missão de caçar piratas, então hoje foi um raro momento de descanso. Inicialmente ela havia planejado visitar Sommer após ouvir sobre seus ferimentos. Inesperadamente ela encontrou a suposta nova estagiária, que era tão divertida e cativante, destacando-se completamente da atmosfera solene e estoica de Marineford. Era como um toque de verde vibrante em meio a um fundo cinza e opaco, cheio de vida, atraindo naturalmente a atenção de alguém tão independente e ousada como Ina.
Tenente Ina, devemos partir agora? Sua assistente gritou atrás dela. Sim, vamos, respondeu Ina. Adeus por enquanto, pequeno Ron. Capítulo 47. Ron, sem saber dos pensamentos de Ina, encontrou outro rosto familiar em seu caminho de volta para seu alojamento. Era Dalmatian, um vice-almirante. Dalmatian também o notou, dando-lhe apenas um olhar rápido antes de continuar com os fuzileiros navais seguindo atrás dele. Ron se virou para olhar para aquela figura alta e esbelta e pensou, não há dúvida sobre isso. Sua esgrima atingiu o nível de mestre da espada que o diretor Koshiro mencionou, com o Haki de armamento e o Haki de observação em seu currículo. Não sou páreo para ele, Ron refletiu enquanto continuava seu caminho. Nos dias que se seguiram, Ina estava ocupada com suas tarefas, enquanto Somer, assim que se recuperou, imediatamente enviou um pedido de transferência. Ron, por sua vez, treinou suas habilidades sensoriais andando descalço ao longo das paredes ou vagou pela sede de Marineford e pela Escola de Justiça da Marinha. Contanto que ele ficasse longe das áreas restritas, ninguém o impedia. Os oficiais e soldados eram geralmente amigáveis, embora alguns o ignorassem completamente, uma reação com a qual ele mal se importava. Descobrindo uma riqueza de equipamentos de treinamento e a visão ocasional de cadetes da Marinha praticando 6 poderes, Ron começou a passar mais e mais tempo na Escola de Justiça da Marinha. Em pouco tempo, um mês se passou. Na sede de Marineford. Deixá-lo assim é realmente o suficiente? Kizaru sentou-se à mesa, mexendo os dedos. Do que você está falando? Sengoku, absorto na papelada, não ergueu os olhos. O garoto que Garp trouxe de volta, ele respondeu preguiçosamente. Você quer dizer, Ron? Ele não se adaptou muito bem em Marineford ultimamente? Sim, mas deixá-lo ficar aqui desse jeito, isso é realmente o suficiente para ele entender o senso de justiça dos fuzileiros? Kizaru murmurou. Se o objetivo é que ele se junte a nós, não deveríamos oferecer a ele mais do que apenas uma função de estagiário? Sengoku olhou para cima. O que você está sugerindo? Kizaru se levantou, mãos nos bolsos, olhando para Sengoku com um leve sorriso por trás dos óculos escuros. Eu só acho que ele deveria dar uma olhada mais de perto nos males dos piratas. Após a conversa com Sengoku, Kizaru saiu do escritório, parando brevemente. Isso será suficiente, Zephyr? Ele perguntou. Com os braços cruzados e encostado na parede, Zephyr assentiu e murmurou, obrigado. Por que você mesmo não contou ao Sengoku? Kizaru perguntou, olhando de soslaio para Zephyr. Ele sabe que meu ódio por piratas é profundo. Se eu insistisse, ele pesaria mais sua decisão, Zephyr respondeu em um tom grave. É raro ver você tão envolvido. Esse estagiário deve significar algo para você. Kizaru olhou para ele. Então, o que há de tão especial nesse Ron? Ou há algo que aconteceu que não sabemos? Borsalino, Zephyr interrompeu, virando as costas. Se ele se junta ou não, não importa para mim, mas se ele começar a se inclinar para os piratas. Ele virou a cabeça e lançou um olhar penetrante para Kizaru. Então espero que você acabe com ele sem hesitação. Kizaru deu seu sorriso característico, um brilho brincalhão em seus olhos. Zephyr, você está tão assustador quanto sempre. Seguindo a sugestão de Kizaru, Sengoku chamou o vice-almirante Tsuru, junto com o recém-retornado Akainu Sakazuki e o ocioso Garp, para uma discussão. Colocar Ron no navio de Zephyr? Garp perguntou, levantando uma sobrancelha. Sim, essa é a ideia do Kizaru. Chamei todos vocês aqui para discutir se é viável, explicou Sengoku. Isso é inútil. Você me arrastou até aqui por esse assunto trivial? Akainu zombou, claramente desinteressado. Deixá-lo testemunhar os males dos piratas em primeira mão. Tsuru considerou a ideia. A sugestão de Kizaru faz sentido. Se ele puder ver o lado mais sombrio da pirataria logo no começo, isso pode acelerar seu comprometimento com os fuzileiros navais, ela continuou. Também permitiria que Zephyr começasse a treiná-lo, acelerando seu crescimento em um recurso confiável para nós. Sengoku assentiu, olhando para Garp. O que você acha? Não tenho objeções. Mas você perguntou a ele se ele está disposto a embarcar no navio de Zephyr? Garp respondeu, cruzando os braços. Vocês todos concordaram que ele não seria forçado a nada. Tudo bem, Garp, vá perguntar a ele. Sempre eu, hein? Capítulo 48. Você quer que eu vá no navio do Zephyr? Ron olhou surpreso para Garp ao ouvir essa sugestão. Sengoku queria que eu perguntasse se você estaria interessado em ir, disse Garp, coçando a cabeça. Se não quiser, pode escolher não ir. Ron pensou por um momento e então olhou para Garp. Velho, o que você acha que eu deveria fazer? Bem, se você me perguntar, Garp respondeu, acenando para Ron. Se você quer ficar mais forte, você deveria ir. Zephyr ama treinar jovens talentosos. Seus métodos de ensino são brutais, mas ele é de primeira linha. Uma vez que você esteja em seu navio e longe de Marineford, ele não será capaz de resistir a lhe ensinar. É uma chance perfeita para melhorar sua força. Garp continuou. Além disso, com ele, você encontrará muitos piratas poderosos, o que lhe dará experiência real de batalha e aprimorará suas habilidades. Depois de ouvir Garp, os olhos de Ron piscaram levemente. Finalmente, ele assentiu. Tudo bem, eu vou. 3 dias depois, Zephyr chegou com Ron, que carregava a famosa espada Haikiri, a bordo de seu navio de guerra. A bordo estavam novos recrutas do último lote de fuzileiros navais. Este é Ron, Zephyr o apresentou ao grupo. Então, esse é o estagiário especialmente recrutado? Uma jovem garota com cabelos azuis lisos e ondulados, uma constituição esbelta e uma espada na cintura olhou para Ron curiosamente. Ao vê-lo olhar em sua direção, ela sorriu.
Meu nome é Ain, e sou uma das discípulas de Zephyr Sensei. Eu sou Beans, disse a figura ao lado dela, vestida como um ninja. Ron reconheceu os dois. Mesmo depois que Zephyr desertou dos marinheiros, Ain e Beans permaneceram leais a ele. Você é um espadachim, certo? Ain perguntou, olhando para o Haikiri nas costas de Ron. Ron assentiu. Não muito longe, um recruta da marinha com braços cruzados zombou. Então ele é apenas uma criança, como dizem os boatos. Por que Zephyr Sensei deixaria esse suposto recruta especial se juntar a nós? Shujuji, talvez não diga isso em voz alta, alertou seu companheiro nervosamente. Se Zephyr Sensei ouvir você, você sabe o que vai acontecer. Mas eu não estou errado, estou? Shujuji respondeu indignado. Estamos indo para derrubar piratas perigosos. Não temos tempo para tomar conta de uma criança que provavelmente só embarcou por meio de conexões. De repente, uma voz familiar veio de trás dele. Parece que você não está feliz com minha decisão, Shujuji. Shujuji enrijeceu-se, e seu amigo começou a suar frio ao ver a figura alta e imponente atrás deles. Zephyr Sensei. Shujuji, embora aterrorizado, cerrou os punhos e se virou para encarar Zephyr, seu instrutor mais respeitado e temido. Sim, Zephyr Sensei. Acredito que permitir que alguém como ele se junte a nós seja um erro. Quando estamos lutando contra piratas até a morte, ele só vai nos arrastar para baixo. Zephyr, usando seus óculos escuros característicos e cabelo roxo, cruzou os braços e olhou para Shujuji impassivelmente. Um fardo? Não se iluda. Ele é muito mais forte do que você. Shujuji olhou fixamente, descrença nublando seu rosto. Você está dizendo que aquele garoto é mais forte que eu? Isso é impossível. Sinta-se à vontade para descobrir por si mesmo, Zephyr respondeu calmamente. Rangendo os dentes, Shujuji ignorou o aviso do amigo e deu um passo à frente. Você é Ron, certo? Shujuji perguntou, pairando sobre ele com um olhar determinado. Lute comigo. Ain franziu a testa. Shujuji, o que você está fazendo? Ain, isso não tem nada a ver com você, Shujuji respondeu, os olhos ainda fixos em Ron. Todos neste navio estão arriscando suas vidas contra piratas. Não vou tolerar um fardo. Entendo, Ron assentiu. Então vamos lutar. Momentos depois. Entre os novos recrutas, Shujuji era considerado um membro de elite, já proficiente na técnica dos 6 poderes da marinha, mas ali estava ele, deitado no convés. Incrédulo, tendo sido facilmente derrotado por Ron. Os outros recrutas olhavam boquiabertos para a figura calma e controlada de Ron. Shujuji, perdido? Isso foi tão rápido. Ele dominou os poderes das 6 habilidades. Sem uma Akuma no Mi, ele derrotou Shujuji em menos de 10 movimentos. Incrível! Então é por isso que Ron foi especialmente recrutado, murmurou um dos recrutas. Enquanto Ain se recuperava do próprio choque, ela olhou para Ron com um novo brilho competitivo nos olhos. Zephyr Sensei, ela perguntou, posso lutar com ele? Você pode, Zephyr respondeu, olhando para ela. Mas sem poderes de Akuma no Mi. Entendido. A expressão de Ain era determinada quando ela deu um passo à frente. Capítulo 49. Soru. Num piscar de olhos, ela apareceu na frente de Ron, levantando o pé para chutá-lo. Ron levantou o braço, pegando o chute de frente. Tanto poder, para um corpo tão pequeno. Ain ficou um pouco chocado. Mas ela não parou. Com um giro no ar, ela deu um chute forte para baixo em direção à cabeça de Ron. Ron estreitou os olhos e levantou a perna direita, rebatendo o chute dela diretamente. A figura esbelta de Ain foi empurrada para cima pelo impacto poderoso. As tábuas de madeira sob os pés de Ron se estilhaçaram. Ain usou o gepo dos 6 poderes dos fuzileiros navais para permanecer no ar, então levantou a perna e golpeou para baixo. Hankyaku. Com um som cortante e agudo, um poderoso golpe branco avançou em direção a Ron abaixo. Ain é realmente a mais forte da nossa classe. Ela já domina os 6 poderes muito bem, alguém comentou. E sua habilidade com a espada também é a melhor entre nós. Não se esqueça, ela também é uma usuária de Akuma no Mi. Mesmo que aquela novata seja forte, não tem como ela vencer, certo? Os recrutas da marinha que assistiam murmuravam entre si. Mas no instante seguinte, uma cena que deixou todos sem palavras aconteceu. De frente para a barra branca descendente, o garoto de cabelos pretos, Ron, também levantou a perna, desferindo um chute forte no ar. Uma onda cortante, ainda mais longa e larga que a de Ain, foi disparada. Ele destruiu o Hankyaku de Ain, que avançava em sua direção. O que? Ain ficou surpreso. Ela não teve tempo de se esquivar e só conseguiu levantar os braços para se proteger. Corpo de ferro. Usando o corpo de ferro, ela bloqueou o ataque sem se machucar, mas foi forçada a recuar, quase voando para fora do navio de guerra e caindo no mar. Beans, usando sua habilidade Tsupari no Mi, rapidamente estendeu uma videira para pegar Ain, puxando-a de volta para a segurança. Vários recrutas da marinha suspiraram de alívio, mas a maioria deles olhou para Ron, que agora abaixava a perna, com olhos atonitos. Esse movimento foi um Hankyaku, certo? Ele realmente conhece os 6 poderes também? Zephyr fixou o olhar em Ron, seu coração igualmente abalado. Esse foi definitivamente um Hankyaku. Sengoku não proibiu que alguém lhe ensinasse os 6 poderes? Então como ele conseguiu aprender isso? Foi obra do Garp? Não. Garp pode ser despreocupado, mas ele não cruzaria a linha daquele jeito. Zephyr se lembrou de uma pequena figura que frequentemente observava de longe enquanto ele treinava os recrutas na Escola de Justiça da Marinha. Um pensamento surpreendente passou pela sua mente. Poderia ser. Ele aprendeu, só observando. Zephyr se aproximou de Ron e disse, Ron, venha comigo.
As figuras altas e baixas deixaram o convés, deixando os atordoados recrutas da marinha para trás. Dentro do navio de guerra, nos aposentos de Zephyr, o quarto era simples. Além de alguns documentos na mesa, havia apenas um dendemushi e uma foto, com a cama bem arrumada. Zephyr, usando óculos escuros, estava sentado em uma cadeira, braços cruzados, enquanto olhava para Ron, que carregava Haikiri nas costas. O que você usou antes foi, sem dúvida, o Rankiaku dos 6 poderes. Pode me dizer como aprendeu? Zephyr perguntou curiosamente. Ron não viu razão para esconder e respondeu. Aprendi enquanto assistia seu treinamento na Escola de Justiça da Marinha. Uma vez que você entende os princípios, é realmente bem simples. Simples? O olho de Zephyr tremeu. Quanto tempo levou para ele aprender os 6 poderes? 5 ou 6 anos, talvez. Nem mesmo os monstros como Kizaru, Aokiji e Akainu chamaram isso de simples. Mas considerando a força e velocidade monstruosas do pequeno rapaz, e o fato de que ele já dominava o Aki, para ele dizer que os 6 poderes eram simples, que ele poderia dominar o Rankiaku apenas observando, talvez não fosse tão absurdo assim. Quantos dos 6 poderes você aprendeu? Só Rankiaku e Soru. Soru é um pouco mais difícil que Rankiaku, então ainda não o domino, Ron admitiu. Ele até aprendeu Soru. Esse garoto não estava em Marineford há nem 2 meses, certo? Zephyr tomou um gole de água para se acalmar. Refletindo cuidadosamente, ele percebeu que fazia sentido. Os 6 poderes exigem um físico forte como base. Dominar o Rankiaku depende de força e velocidade, enquanto o Soru depende somente da velocidade. A força e a velocidade desse garoto já estavam lá. Depois que ele compreendeu os princípios e praticou o suficiente, alcançar a maestria rapidamente não foi impossível. Ele olhou para Ron. Para esse garoto, os 6 poderes provavelmente eram simples. Você quer aprender todos os 6 poderes? Zephyr perguntou, pousando sua xícara. Para sua surpresa, Ron balançou a cabeça. Não, tentar aprender muito não vai me ajudar. Eu só quero dominar Rankiaku, Soru e Jeppo. Foco. Essa é a essência, disse Zephyr, ficando ainda mais impressionado com o garoto de cabelos pretos à sua frente. Quanto ao Jeppo, você só precisa transferir sua força para suas pernas e soltá-la de uma vez. Com sua força atual, você deve conseguir fazer isso, Zephyr explicou casualmente o princípio e a técnica do Jeppo. Os olhos de Ron piscaram. Assim como Garp disse, Zephyr não conseguia deixar de ensinar aqueles em quem ele via potencial. Você aprendeu o Aki de observação? Não, ainda não. Tudo bem. Zephyr assentiu. Observação Aki difere de armamento Aki. A maioria das pessoas o desperta após experimentar um gatilho emocional intenso. Você ainda é jovem, então não há necessidade de pressa. Entendo, respondeu Ron. Capítulo 50. Isso é bom, Zephyr assentiu para ele, olhando para o rosto jovem de Ron. Olhando nos olhos claros e calmos de Ron, Zephyr olhou para uma fotografia na mesa. Na foto, uma mulher segurava um bebê envolto em panos e sorria alegremente. Ron, você já matou alguém? Zephyr perguntou de repente. Ron assentiu levemente. Eles me chamam de Zephyr, o não assassino, embora eu tenha lutado contra incontáveis piratas na minha vida. Ironicamente, minha família foi morta por piratas, Zephyr disse em voz baixa. Eu desprezo piratas. Ron permaneceu em silêncio. Não sou mais tão jovem quanto costumava ser, e derrotar piratas se tornou uma luta maior. Hoje em dia, os mares estão tomados por piratas que são mais poderosos e cruéis do que nunca. Seus crimes poderiam encher o oceano. Zephyr cerrou os punhos, sua voz cheia de ódio pelos piratas e amargura por seu próprio envelhecimento. Ele tirou os óculos escuros e lançou um olhar sério para Ron. Ron, seu potencial é inigualável por qualquer um que eu já tenha visto, Zephyr disse gravemente. Se você escolher se juntar aos fuzileiros navais, eu lhe ensinaria tudo o que sei. Em 5 anos, você pode se tornar 10 vezes mais forte do que agora. Em 10 anos, você pode até se tornar o mais jovem almirante da história dos fuzileiros navais. Ron balançou a cabeça. Não estou pronto para pensar nisso agora. O rosto de Zephyr escureceu quando ele se levantou abruptamente. Ele colocou os óculos escuros de volta e olhou para Ron. Imediatamente, uma forte pressão caiu sobre os ombros de Ron. Então, vou garantir que você entenda completamente a maldade dos piratas, e você poderá decidir mais tarde. Zephyr saiu da sala. Em breve, o navio de guerra deixou o porto, partindo de Marineford. No edifício do quartel-general da Marinha, Sengoku e Tsuru estavam perto da grade, observando o navio de guerra partir. Os métodos de Zephyr com piratas se tornaram muito extremos nos últimos anos. Espero que não causem problemas, disse Tsuru com alguma preocupação. Zephyr pode estar mais velho e não tão forte quanto antes, mas ele ainda é Zephyr dos Punhos Negros, o antigo almirante dos marinheiros. Nenhum pirata ousaria desafiá-lo. Espero que sim, disse Sengoku, cruzando os braços. Esperançosamente. O navio de guerra de Zephyr partiu de Marineford, atravessando o vasto mar. Os recrutas da marinha cumpriram suas funções, mantendo a ordem. Alguns deles treinavam no convés, lutando entre si. Após sua derrota, Aim procurou Ron para uma revanche. Ron, ansioso para continuar praticando Soru, Jeppo e Rankiaku, acolheu a oportunidade de treinar com um parceiro de treino habilidoso e atraente. 7 dias depois, Ron havia dominado completamente o Soru e o Rankiaku, e até começou a entender o Jeppo. Logo depois, o navio de guerra chegou a uma ilha dominada por uma tripulação pirata.
Esta é a tripulação pirata da Mão do Diabo. O capitão Mão do Diabo é um usuário de Akuma no Mi com uma recompensa de 37 milhões de belis. Zephyr se dirigiu aos recrutas da marinha reunidos, incluindo Ain Beans e Shujuji. Sua missão é erradicar completamente a tripulação pirata da Mão do Diabo. Não deixe nenhum pirata escapar. Entendido? Sim, instrutor Zephyr. Os recrutas responderam severamente. Ótimo. Saiam. Ron, você também vem. Ain e os recrutas da marinha, armados e prontos, desembarcaram primeiro. Zephyr seguiu com On e vários tenentes. Uma guarnição de soldados ficou para trás no navio de guerra. Alerta do sistema. Localização do anfitrião detectada. Ilha Segrel. Login possível. Continuar com login. Entrar. Login bem-sucedido. Recompensa recebida vitalidade mais 10. Com as habilidades de combate e armamento de Ain e dos outros, lidar com uma tripulação pirata de 37 milhões de beli não era um desafio. Zephyr levou On até o coração da ilha sob o controle dos piratas sem precisar levantar um dedo. Lá, inúmeros civis empobrecidos e amaciados trabalhavam nas minas. As mulheres eram tratadas como gado, algumas delas não mais velhas do que adolescentes, com a pele machucada e sem vida. Era isso que você queria que eu visse? A voz fria de Ron soou atrás de Zephyr. Isso é só parte, respondeu Zephyr, gesticulando mais à frente. Os piratas, percebendo que estavam encurralados, lançaram um ataque frenético. O capitão Mão do Diabo usou seus poderes de Akuma no Mi, suas mãos se transformando em garras demoníacas. Depois que o Rankiaku de Ain o cortou, ele agarrou um camarada próximo, ignorando os apelos desesperados do homem, mergulhando suas garras nele e drenando seu sangue para se curar. Traição, crueldade, sangue frio, loucura. É isso que os piratas são. Esse é o mal neste mundo, Zephyr disse friamente, sua voz cheia de desprezo. Ron observou o campo de batalha, então olhou ao redor para os civis desesperados e entorpecidos. Seu olhar se fixou na figura alta e imponente de Zephyr enquanto ele dizia em um tom distante. Eu realmente vi a maldade dos piratas, mas também vi a incompetência dos fuzileiros navais. Zephyr se virou lentamente para encarar Ron. Incompetência dos fuzileiros navais? Se os fuzileiros não fossem incompetentes, por que piratas como esses conseguiriam correr soltos nesta ilha por tanto tempo? Ron respondeu sem rodeios. Os fuzileiros não se autodenominam a justiça do mundo? Então por que essas pessoas sofrem em desespero e entorpecimento? Não é porque foram decepcionados várias e várias vezes? Não me dê desculpas sobre não saber da situação. Se os fuzileiros não conseguem nem proteger as vidas básicas das pessoas comuns em uma pequena ilha, o que mais você chamaria isso senão incompetência? Ou os fuzileiros sabiam disso e simplesmente fizeram vista grossa, considerando esta pequena ilha e suas poucas centenas de civis indignos de mobilizar navios e soldados?